Olá, eu sou a Tainá Farfã, o JR Entrevista está no ar. E hoje damos continuidade à série de entrevistas especiais para te ajudar a ficar por dentro do cenário político para as eleições de 2026. E o nosso convidado de hoje é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR. Prazer meu estar aqui mais uma vez. O prazer é todo nosso, ministro. Ministro, o senhor confirmou publicamente a sua saída da pasta, da Casa Civil, para disputar o Senado, o que deve acontecer no final desse mês, já nos próximos dias. E com isso, o senhor passa a transitar de um papel institucional para um projeto eleitoral. Como essa transição afeta as suas responsabilidades atuais do governo e de que forma a sua campanha vai ser articulada para fortalecer a base de apoio de Lula e contribuir para o projeto nacional do PT? Dia 30 é o último dia na Casa Civil, onde o presidente vai fazer uma reunião dos ministros que estão saindo com aqueles que ficarão nas diversas pastas, ocupando o lugar do ministro que saiu, para fazer um balanço e dar boas-vindas a quem chega. Então, dia 30 é o último dia de trabalho e nós vamos, sim, para esse desafio de disputar uma vaga no Senado, são 2 vagas esse ano, e a ideia é que os nomes competitivos nos estados possam ser candidatos até para apresentar o balanço do que foi feito. É um ano eleitoral, a sociedade está muito polarizada, eu acho que é importante chamar a racionalidade, a fazer o debate de conteúdo, de mérito, de nação, de país, de sociedade que nós queremos, para que o eleitor, lá em outubro, possa tomar a decisão. Conta pra gente, vai ter uma reunião ampliada no dia 30, é isso? O Lula está convocando os ministros, os que estão saindo do governo e os novos que estão entrando ali assumindo as pastas? Uma reunião, como vai ser essa uma reunião de passagem de bastão, vamos dizer assim, onde ele pede que a gente passe a fazer um balanço do governo e dos ministérios que estão saindo e aqueles que estão chegando para que ele possa dar boas-vindas. Seria o último dia de trabalho dos ministros que estão saindo, embora o ministro Haddad já tenha anunciado a sua saída, mas essa é a reunião, vamos dizer assim, simbólica da saída dos ministros que serão candidatos e da chegada dos novos que ficarão no governo. Ao todo são quantos, ministro? Olha, tem alguns que ainda estão decidindo, mas nós estamos falando aí de algo em torno de 17, 18 ministros e ou pessoas que ocupam cargo importante que deixarão para ser candidatos. E como que o senhor, agora reforçando um pouco a pergunta, pretende trabalhar no Estado para fortalecer a base de apoio do PT e até em um projeto nacional, de campanha do presidente Lula para essas próximas eleições? Olha, eu acho que o debate da eleição tem que ser, primeiro, um balanço do que foi feito no país e no Estado. Eu digo sempre que o que você fez lhe dá credibilidade para anunciar o que você pretende fazer. Aqueles que não fizeram, ou que não têm essa credibilidade, fica difícil, por melhor que seja a proposta, apresentar uma proposta de futuro. Por isso eu acho importante dar base sólida a tudo que foi feito, para que a população entenda o antes e o depois, e a gente possa sinalizar qual o futuro do Brasil, qual o futuro do nosso Estado. Acho que a gente precisa projetar um país mais moderno, um país mais tecnológico, um país que invista mais em pesquisa, em ciência. O mundo hoje disputa o emprego, a renda, com aqueles países que mais investem ou mais investiram em tecnologia. Está aí a China, está aí o Japão, Coreia do Sul e outros países que vêm ficando com a maior parte da renda global, do emprego e liderando a economia do mundo, são esses países. E o Brasil precisa definitivamente entrar nesse cenário, acenar para a juventude, para que ela deseje se formar nessa área, para que o Brasil, de fato, possa estar disputando a liderança, estar no time que lidera a economia global e o investimento em tecnologia. E o que o senhor considera que o governo Lula conseguiu conquistar nesses anos e que vai ser capaz de convencer aqueles eleitores mais indecisos, talvez um pouco mais ao centro, e fazer frente à direita, que a gente ainda vive um cenário de polarização nesse momento no país e a gente vai encarar esse cenário nessa próxima eleição? Os números são muito diferentes do antes e do depois. Se você vai para a construção habitacional, praticamente você não tem nenhum conjunto habitacional iniciado nos 4 anos antes do Lula. E nós estamos chegando até o final do ano, se Deus quiser, a 3 bilhões de novas casas. Nós ampliamos muito o financiamento, inclusive, mesmo que não é Minha Casa Minha Vida, para a classe média.
Na área de financiamento para estados e municípios, nós multiplicamos mais de 4 vezes crédito para que os estados e municípios pudessem também fazer seus investimentos. A exemplo do metrô de São Paulo, do trem rápido Campinas-São Paulo e tantos outros espalhados pelo país. Então, se nós formos para investimento, por exemplo, na área de desastre, recentemente tivemos desastre em Minas com mortes, queda de encostas, praticamente foi zero o investimento em prevenção de desastre nas cidades nos 4 anos antes. E nós multiplicamos por mais de 300% o investimento em desastre, em macro-drenagem. Enfim, é esta comparação que nós vamos fazer e aí apontar o que é que nós pretendemos fazer no próximo período. Agora, ministro, já aprofundando um pouco mais na disputa na Bahia, o senhor foi governador por 2 mandatos e continua, claro, sendo uma das principais lideranças do Estado. Mas a Bahia hoje tem uma posição mais organizada, com o grupo ligado à ACM Neto retomando o poder. O senhor reconhece que há um desgaste do grupo político do PT na Bahia e por quê? Não reconheço. Ao contrário, a situação da oposição ela é muito mais difícil do que foi em 2022. Em 2022, o Jerônimo foi candidato, ele não tinha sido candidato nem a síndico de prédio, nem a vereador, e ganhou a eleição. O nosso adversário saiu com quase 70% de frente e sustentou isso há quase um mês da eleição. E, portanto, nós tínhamos que apresentar o candidato, mostrar a capacidade dele e nós conseguimos reverter a eleição. E quem lidera durante tanto tempo acaba atraindo muitos apoios. Naquele momento, muita gente que nos apoiava terminou migrando, achando que ele poderia ganhar a eleição. Desta vez, ao contrário, ele está ali pau a pau nas pesquisas que eu vejo com o governador e perdeu muito apoio no interior, muita migração de quem votou nele em 2022 para votar agora conosco em 2026. E é evidente, tem todo o desgaste deles também na gestão, que eles administram a prefeitura há 16 anos. Por exemplo, Salvador é a pior educação infantil entre todas as capitais do Brasil. Salvador é a pior oferta de creche em todas as capitais do Brasil. Isso após 16 anos de poder. Ou seja, então nós vamos comparar um pouco os resultados que eles têm 16 anos na prefeitura e nós no governo do Estado. Agora, ministro, a gente vai sair um pouquinho de eleição. Eu quero falar um pouco sobre o Banco Master, o caso do Banco Master, que hoje é uma das principais crises político-financeiras do país e com potencial para impactar, inclusive, nas eleições desse ano. Aí eu retomo um pouquinho sobre esse impacto também. O senhor, como chefe da Casa Civil, chegou a ser informado ou alertado em algum momento sobre os riscos sistêmicos envolvendo esse banco? E o senhor realmente recebeu o Vorcaro mais de uma vez, inclusive no Palácio do Planalto? Ô, Tainá, essa é uma pergunta que eu acho muito importante, porque o que está em curso são versões e disputas de narrativas falsas. Primeira pergunta que quem está nos assistindo é importante fazer. Em que momento foi autorizado que o Vorcaro comprasse e virasse banqueiro? Qual foi o momento que ele virou banqueiro? Porque para alguém virar banqueiro, não basta chegar e fazer um contrato, eu quero comprar esse banco. O Banco Central precisa autorizar. Em fevereiro de 2019, anote essa data, fevereiro de 2019, ele tem o pedido de compra do banco negado. Ele pede, eu quero virar banqueiro. O Banco Central disse, não, você não tem dinheiro, não tem lastro econômico e financeiro para virar banqueiro. E nega em fevereiro. Pois bem, em outubro, depois de mudar o presidente do banco, que Campos Neto assume, e depois de mudar alguns diretores, já indicado pelo governo Bolsonaro, em outubro, muda-se o parecer e autoriza ele a comprar o banco. Veja bem, no mesmo ano, fevereiro, o relatório técnico diz, você não tem condição financeira de comprar o banco. Fevereiro. Em outubro, diz, está autorizado a comprar o banco. O que aconteceu em poucos meses para mudar da água para o vinho e por que se autorizou que ele virasse banqueiro? De lá para cá, no governo Bolsonaro, sob a presidência de Campos Neto, o que foi que aconteceu?
Ele dobrou de tamanho todo ano. Todo ano o banco dobrava. Dobrou de 2019 para 2020, 2020 para 2021, 21 para 22, ele foi dobrando de tamanho. Tudo sob a gestão de Campos Neto e sob os 2 diretores que hoje do Banco Central estão de tornozeleira. Então, o centro da questão é esse, que é um grande responsável. Quem é que deveria fiscalizar, tinha obrigação de enxergar o que estava acontecendo embaixo da gestão dele? A diretoria do Banco Central e o presidente do Banco Central, que era Campos Neto, indicado por quem? Por Bolsonaro. Essa é a raiz do problema. Todo o resto, a teia de contratos, de benefícios ou de relações que ele foi instituindo, foi a partir desta relação. Então, a quem cabe institucionalmente fiscalizar? Banco Central. O Lula indica o Galípolo. Assim que o Galípolo entra, começa a enxergar problemas no balanço e monta uma auditoria para verificar se aqueles números que estavam eram verdadeiros ou falsos. E constatou-se, após a apuração, que era um monte de coisa falsa. E aí foi a bola de neve crescendo e hoje está aí o que a imprensa está relatando. Então, quem determinou a fiscalização e a liquidação do banco? Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Quem indicou Gabriel Galípolo? Lula. Então, é bom ficar com esses marcos bem claros para a população não ter dúvida. Aí ficam com conversa fiada. Porque lá atrás a Bahia vendeu um supermercado. Nós tínhamos um supermercado da época de Antônio Carlos Magalhães, que criou um supermercado com um cartão. Para quê? Porque ele brigou com o Paz Mendonça e queria falir Paz Mendonça. Lá atrás, quando Antônio Carlos foi governador. Agora... E de lá para cá, esse supermercado dava prejuízo todo ano. Eu me lembro que no último balanço que eu fiz, em 2015, 2016, esse banco acumulado nos últimos anos, o governo de Wagner meu, tinha dado mais de 1 bilhão de prejuízo o supermercado. A gente vende supermercado. É igual assim, eu tenho um carro velho, você tem um carro velho que só lhe dá prejuízo. Você resolve fazer o leilão e vender seu carro. Você vendeu seu carro. 8 anos depois, alguém bêbado, dirigindo sem carteira, atropela e mata alguém. O que você tem a ver com isso? Então, ao invés de perguntar, eu sou fiscal de trânsito, eu faço blitz, não tenho nada a ver com isso. Eu vendi um carro velho que me dava prejuízo. Agora, ministro... De quem é a responsabilidade por fazer isso? É de quem vende carro? Quem que fiscaliza trânsito? A mesma coisa. Quem fiscaliza funcionamento de banco? É o governo estadual ou é o governo federal, é o Banco Central? Então, vamos deixar as coisas muito bem claras. Eu acho que todas as responsabilidades devem ser apuradas, mas, na minha opinião, a responsabilidade maior, mais direta, até agora é o nome, na minha opinião, mais poupado disso tudo. Chama-se Campos Neto, presidente do Banco Central. Já a gente entra um pouquinho mais a fundo na questão também do estado da Bahia, ministro, mas ainda retomando a questão dos encontros, né, e das reuniões, que eu acho que é uma oportunidade de a gente esclarecer. Por que os encontros estavam fora da agenda? Aconteceram esses encontros no Palácio do Planalto, aconteceram inclusive com a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além do presidente Lula, teve uma reunião de dezembro de 2024. Na época, Galípolo... na verdade, o senhor trouxe ainda esse relato da transição, né, de governos e de presidências do Banco Central. Gabriel Galípolo, inclusive, já ocupava uma diretoria no Banco Central. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente o que foi tratado, de fato, nessa reunião. Deixa eu dizer, primeiro que não tem reuniões. Eu só participei de uma reunião com ele e é obrigação de quem é gestor, de se a pessoa é governador, se é presidente da República, e um empresário que ainda, naquele momento, não está comprovado de um crime que ele cometeu, pede audiência com o governador, pede audiência com o presidente já recebeu dezenas e dezenas de empresários do setor agrícola, do setor industrial, do setor financeiro, dezenas. Todos os principais bancos do país, todos eles já tiveram com o presidente. Então, um presidente cumprir a agenda institucional e receber empresários, isso não tem nada de mais. E, eventualmente, o que ele pretendia dizer nessa reunião? Que ele começou com a narrativa de que estava sendo perseguido. Aí o presidente disse apenas o óbvio. Olha, no meu governo ninguém é perseguido, mas ninguém será protegido se estiver fazendo coisa errada. Então, fique tranquilo que o Banco Central fará o que é a obrigação dele, fiscalizar o funcionamento dos bancos e proteger o sistema financeiro nacional e proteger o cidadão.
Se você está tudo certo com o seu banco, não precisa se preocupar. Agora, se tiver errado, comece a contratar advogado, porque vai dar problema. Então, é o que o presidente diz para todos os empresários. Porque chega muita gente, às vezes, com a narrativa que está sendo perseguido por fulano, por Beltrano, e o presidente, corretamente, sempre responde a mesma coisa. No meu governo, ninguém será perseguido. Agora, não venha pedir proteção, que nós não damos proteção a ninguém. Agora, ministro, ainda que sejam suspeitas, uma das maiores preocupações do governo hoje é essa, que é justamente a aproximação com Augusto Lima, que é CEO do Banco Master, né, com o PT da Bahia. Augusto Lima, que inclusive aparece nessa reunião de dezembro de 2024. O senhor tratou desse assunto com o presidente? Não tratei desse assunto. Nós fizemos um leilão do supermercado. Eu acho engraçado isso. O que é que tem a ver uma venda de um supermercado com um cartão com a... Se, por exemplo, em 2019 não tivesse autorizado o Vorcara a virar dono de banco, nada disso estava acontecendo. Quem autorizou o Vorcara a virar banqueiro? Campos Neto, na gestão de Bolsonaro. Então, nós vendemos um supermercado falido que tinha lá um cartão de crédito consignado. E muita mentira está vindo à tona, que o governo do Estado deu margem de 30%. A margem de 30% de compra, não é de financiamento, existe desde que Antônio Carlos Magalhães criou o supermercado. Então, a gente queria vender algo falido, que tinha 400 lojas na Bahia, com milhares de empregados, para tentar salvar, que aquilo, do ponto de vista público, nunca tem como sustentar um supermercado público concorrendo com a iniciativa privada. Foi uma péssima ideia quando Antônio Magalhães fez, e ele deu prejuízo enorme num estado pobre, de a maioria da população de baixa renda, e que cobria prejuízo do supermercado todo ano. Então, e nós fizemos 3 leilões, inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo, que foi auditado depois por Ministério Público, por Tribunal de Contas, não tem problema nenhum. E ele articulou, na verdade, o Augusto Lima, investidores espanhóis para participar do leilão e comprou, e na época nós procuramos o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, todo mundo para tentar comprar a operação. Mas nossa exigência tinha que manter, no mínimo, 50, 60 lojas abertas durante 5 anos, para poder ter acesso à compra integral. Foi isso, não tem nenhum problema. E o senhor chegou a conversar, então, com o presidente Lula, está tudo esclarecido, não há nenhuma questão em relação a esse ponto? De jeito nenhum. Então, já que o senhor já trouxe, para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão da Bahia, eu já vou pular para esse ponto, que durante o seu governo na Bahia, um decreto assinado pelo senhor em 2022 alterou as regras de portabilidade de empréstimos consignados do programa Crédito Sexta, na prática, dificultando que servidores transferissem as suas dívidas para outros bancos com juros menores e mantendo contratos vinculados ao Banco Master. Na época, o então secretário de Planejamento, Jacques Wagner, participou da articulação dessa medida. Como o senhor justifica essa decisão diante das críticas de que a medida teria beneficiado o banco e prejudicado os servidores? Primeiro que a matéria que você acabou de ler, ela está cheia de inverdades. Primeiro que Wagner não era ministro do Planejamento, o secretário de Planejamento, ele era secretário de Indústria e Comércio. Segunda coisa que um decreto estadual não garante e nem retira a portabilidade de crédito. Não é atribuição do estadual, isso é atribuição do Banco Central. Só o Banco Central e o Ministério da Fazenda pode fazer isso. O que nós fizemos é um decreto para limitar o cartão de compras que ele estava usando 30% como margem de empréstimo para limitar 15% no máximo e deixar os outros 15% só para compra. Ao contrário da versão que é vendida, nós quisemos limitar. E os consignados, boa parte dos consignados da Bahia, o banco que a Bahia opera é o Banco do Brasil, durante todo o período de Wagner, durante meu período e agora no período de Jerônimo. E a boa parte dos créditos consignados da Bahia, dos servidores, são feitos pelo Banco do Brasil. O cartão nunca foi em cartão de empréstimo, era cartão de compra. Do mesmo jeito que a gente tem cartão de crédito não é cartão de empréstimo. Você que está me ouvindo tem um cartão de crédito. Você usa cartão de crédito para quê? Para fazer compra. Lá era cartão do supermercado. Servia para quê? Para fazer compra do supermercado, na rede de supermercado. Então, o que nós limitamos é o seguinte, não pode usar a margem para fazer empréstimo, sim para fazer compras, porque é do contrato original. Então, o senhor nega que houve qualquer tipo de benefício ao Banco Master? Em hipótese nenhuma, até porque ele foi vendido
2017, 2018, 2019, e, portanto, o decreto 2022 veio muito depois apenas para limitar e não para ampliar. E é bom deixar claro, o Banco Master nem existia na época da venda do cartão. Nenhum banco comprou ao supermercado. Não foi banco que comprou. Quem comprou foi um fundo de investimento de maioria espanhola que comprou e manteve e mantém até hoje o supermercado funcionando. Agora, ministro, para a gente encerrar esse assunto do Banco Master, ainda há outros assuntos que eu quero tratar com o senhor, e antes de eu chamar um rápido intervalo, há uma grande expectativa sobre a delação de Daniel Vorcaro, que pode atingir políticos de alto escalão. Se o seu nome for citado, o senhor se afastaria da disputa eleitoral? Primeiro que não há hipótese disso. Como eu disse a você, eu só estive convocado uma única vez. Se passasse na minha frente, eu não saberia quem era. No dia que ele teve a audiência, que eu fui chamado a participar lá no Palácio. Essa foi a única vez que eu o conheci. Nunca tinha falado com ele, não sabia se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro. Então, não tem nenhuma hipótese disso acontecer. Então, não há hipótese também, em caso de menção, nenhum impacto na disputa eleitoral também? Vai ter impacto com aqueles, eventualmente. Por exemplo, saiu agora um contrato que foi transferido para a conta de pessoa física do ex-prefeito de Salvador, que disse ter prestado serviço. Eu não tenho nenhum contrato, nunca prestei serviço nenhum ao banco, nem nenhuma instituição ligada a ele, não tem problema nenhum. Nem eu, nem meus parentes, não tem ninguém com contrato, não recebi nada, não tenho contrato nenhum, nunca prestei consultoria ao banco. Então, quem recebeu, que depois vai ter que se explicar, se tem relação de causa e efeito. Por exemplo, a Prefeitura de Salvador, essa sim, não fez leilão de um supermercado. Ela colocou lá com dispensa de licitação para trabalhar na Prefeitura. Então, quem fez isso, não estou acusando ninguém. As pessoas, eventualmente, quem tem vai apresentar sua justificativa, sua explicação, e a quem cabe fazer juízo de valor, eu não sou juiz, não sou promotor, é que vai fazer o julgamento. Eu também não quero acusar ninguém, não gosto dessa postura leviana de ficar acusando ninguém, mas eu tenho absoluta tranquilidade de dizer que essa eventual delação vai causar suspense em quem fez alguma coisa com ele, ou falava com ele, ou mesmo, triste de ver, muitas figuras públicas, se for verdade tudo que a imprensa está colocando de festas, de orgias noturnas envolvendo autoridades, representantes do Senado, da Câmara, é triste de ver esse tipo de padrão, né? Se for verdade, mas a investigação vai deixar claro isso. Ministro, tá ótimo bate-papo, mas eu preciso dar um recado para quem está acompanhando a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. Na volta, a gente continua a nossa conversa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Até já! Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, eu quero falar sobre um assunto que está movimentando o Brasil inteiro, que é justamente a alta dos combustíveis. Em meio a essa alta, o senhor afirmou publicamente que distribuidoras estão abusando do povo brasileiro e repassando aumentos injustificados, mesmo com medidas do governo, como a redução de tributos. O que falta para o governo, de fato, conseguir impedir esses aumentos na prática? Tainá, é importante que quem está em casa possa nos entender. No Brasil, no governo passado, foi privatizado, vendido algumas refinarias, como a refinaria da Bahia, a refinaria Landulfo Alves, que é uma das maiores do Brasil, e outras refinarias. Além disso, e portanto a refinaria privada, elas não produzem petróleo, elas têm que comprar de quem produz petróleo. Então o custo de produção já é um custo maior que acaba repassado para o consumidor. Além de vender essas refinarias, na minha opinião, se cometeu um crime contra você que está nos assistindo. Por quê? Porque a Petrobras tinha distribuidora e tinha rede de postos de combustível. Era a maioria dos postos da Petrobras? Não. A maioria da distribuição era da Petrobras? Não. Mas a distribuidora da Petrobras e os postos Petrobras serviam de balizador de preço. Porque quando a Petrobras fazia a distribuição e o posto de combustível da BR, a pessoa que está com o seu carro, com o caminhão, com o ônibus,
olhava para um posto, ali é o posto Petrobras. Quanto é que está cobrando? Eu vou olhar para os outros postos. Comparava e escolhia o mais barato. Então, o posto Petrobras servia de teto, de parâmetro para que o privado não abusasse do preço. O que é que eles fizeram? Venderam todos os postos, venderam toda a distribuição da Petrobras. Então, hoje, a Petrobras não tem distribuidora e não tem posto de gasolina. E o pior, eles proibiram a Petrobras de comprar distribuidora até 2029. Ou seja, se você olha de 2023 para cá, a Petrobras vinha baixando o preço do combustível e, na ponta, eles não baixam o preço. Ou seja, eles transformam a redução de preço da Petrobras em margem de lucro. Então, a margem de lucro das distribuidoras cresceram muito. A mesma coisa aconteceu com o GLP. Um botijão de gás de cozinha sai da refinaria a R$ 37. Chega na ponta, às vezes, a R$ 150. E vendeu também empresa de distribuição de gás. Então, este é o problema central de combustível no país. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a Petrobras precisa voltar para a distribuição e para a revenda para poder que o consumidor tenha um parâmetro de preço e, portanto, que as distribuidoras e os postos não possam abusar tanto. Nós estamos em guerra. O petróleo internacional subiu, o combustível subiu nos Estados Unidos, subiu na Europa. Agora, o Brasil é autossuficiente em gasolina. A Petrobras não aumentou 1 centavo a gasolina. E boa parte dos postos do país aumentou o preço da gasolina. Aumentou o preço do álcool. O que é que tem o álcool a ver com a guerra? Então, infelizmente, se aproveita a oportunidade para se aumentar muito a margem de lucro num período desse de guerra em que o povo está sofrendo e aqueles que têm oportunidade vão explorar um pouco ou bastante a boa-fé do consumidor, e é o que está acontecendo no Brasil. O que é que o presidente Lula fez para conter a alta do diesel? Porque o Brasil importa 30% do volume consumido. O presidente Lula zerou o imposto federal. O presidente Lula, além de zerar, está pagando mais 32 centavos por litro para que a refinaria não repasse ao consumidor. Ou seja, zerou e está pagando 32 centavos. E agora convidou os governadores a abrir mão do ICMS de importação de diesel, que dá R$ 1,17 no preço do diesel, e disse assim aos governadores: se vocês abrirem mão da metade desse valor, eu pago a outra metade. E hoje nós saberemos a resposta formal dos estados se vão concordar com isso. Concordando, a gente tira esse custo do diesel importado e é mais uma contribuição para que o preço não suba na bomba para o consumidor. Entendi. E, além disso, nós empoderamos, mudamos a legislação para aumentar, dar mais força à Agência Nacional de Petróleo e aos órgãos de fiscalização do consumidor para, junto com a Polícia Federal, investigar, fiscalizar as distribuidoras dos postos de gasolina para ver quem está abusando e cobrando preços extorsivos. Entendi, ministro. Então, hoje, o governo aguarda um retorno formal por parte dos governadores, até para poder anunciar essa nova medida. Há outras medidas que estão em discussão e até que devem ser levadas para essa reunião do governo com o setor prevista para quarta-feira? Olha, nós vamos ter que acompanhar o andamento do mercado internacional, o andamento da guerra, porque, infelizmente, e a população tem o direito de saber disso, infelizmente, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra numa área muito sensível, que é quem fornece energia para o mundo inteiro. Nós já tínhamos a guerra na Rússia, que a Rússia é um outro polo, grande polo fornecedor de gás e de combustível para o mundo. E agora o governo americano teve que recuar, que tinha proibido os países de comprar petróleo e diesel da Rússia. Agora ele próprio está comprando diesel da Rússia, e a Rússia, inclusive, aumentou os preços. Então, ou seja, criou uma crise econômica internacional, uma crise humanitária, milhares de pessoas mortas, uma insanidade. Infelizmente, na história da humanidade, Tainá, a gente presencia que onde tem petróleo, tem guerra e tem morte. Infelizmente, a natureza humana, em busca do lucro, do acesso a esse combustível que garante energia no mundo inteiro, infelizmente tem provocado milhares de guerras com milhares de mortos aí ao longo
dos últimos anos. Ministro, o quanto uma possível greve dos caminhoneiros pode impactar na corrida eleitoral nesse momento? Não acredito em greves caminhoneiros, nós estamos em diálogo permanente com eles. Temos feito linhas de crédito, inclusive para renovação de caminhões. Agora ampliamos e renovamos o crédito para os caminhoneiros, tanto faz aqueles frotistas, que são empresários, como o caminhoneiro autônomo. E aumentamos também o poder e a fiscalização para que a Agência Nacional de Transporte possa autuar e multar, além de multar, possa cancelar a inscrição de empresas que não repassam o preço adequado do frete ao caminhoneiro. Então, eles, inclusive, fizeram elogios ao governo na semana passada, reconhecendo que o governo tem dialogado de forma permanente e adotado medidas que garantam que eles façam o trabalho, que é um trabalho importantíssimo para o Brasil, de forma correta e tenham as condições econômicas e viabilidade para fazer isso. Ministro, rapidamente, já que a gente falou sobre o cenário de guerra, para quando ficou o possível encontro entre Lula e Donald Trump? Olha, a diplomacia está trabalhando, ainda não tem uma data fixada, firmada, mas os diplomatas estão trabalhando bilateralmente para agendar conteúdo, local e época que ainda não está batido o martelo. Que a expectativa é que fosse em março. Há uma expectativa agora do governo para que seja em abril, por exemplo? Março já acaba na semana que vem. Acho que a expectativa é que possa ocorrer no mês de abril. Ministro, agora já caminhando para o finzinho da nossa conversa, o senhor afirmou publicamente que está orgulhoso da gestão da Casa Civil e que o governo está colhendo resultados positivos. Mas o governo ainda enfrenta dificuldades na articulação com o Congresso, sofre uma pressão política constante. Qual resultado concreto o senhor apresenta ao eleitor que justifique essa avaliação positiva? Olha, a execução do governo. Se você olha na ponta, para ficar mais fácil a quem está nos acompanhando, eu digo sempre, nós vamos fazer uma série de publicações comparando. Na habitação, é só comparar 4 anos antes com 4 anos agora. As estradas, você compara 4 anos antes com 4 anos agora. Você olha investimento em mobilidade urbana, praticamente zerou no governo passado. Nós retomamos financiando para todos os estados e apoiando com o orçamento da União e com financiamento. Metrô, VLT, BRT, investimentos como o trem rápido em São Paulo, o túnel Santos-Guarujá, metrô em Fortaleza, metrô em Salvador, vamos licitar o metrô de Recife, São Paulo, várias linhas do metrô com o governo federal participando. Portanto, o investimento voltou no Brasil. É a menor taxa de desemprego da história do Brasil, é a maior massa salarial, é a maior, nesse momento, a menor inflação acumulada em 4 anos da história recente do país que qualquer presidente já teve. Então, os números econômicos e sociais são todos positivos. O número de investimento também é positivo. E agora que começou a curva declinante da taxa de juros do Copom, a expectativa é que esse ritmo de crescimento ele possa se manter e se recuperar, já que nós iniciamos ainda com 0,25, mas iniciou a curva de queda da taxa de juros, o que determina no médio e longo prazo o investimento no país. O senhor considera que conseguiu executar tudo o que era esperado, até considerando ali o novo PAC, durante a sua gestão? Sim, eu considero, nós estamos com mais de 80% de execução daquilo que estava previsto entre 2023 e 2026. Porque o PAC tem investimentos de longo prazo. Quando você vai financiar um canal, uma grande barragem ou um metrô, você não tem expectativa que uma licitação que ocorreu em 24 ou em 25, ela se conclui em 26. Ela é projetada para 27, para 28, e nós fizemos um recorte do que estava programado para acontecer até 2026, nós estamos com 82% de execução financeira, um pouco menos de execução física, porque boa parte do PAC também é executado pelo Estado e pelo município. Quando a gente abre inscrição de creche, são 1.600 creches, 2.600 postos de saúde. Você entrega, quem constrói isso é o prefeito e a prefeita. Então, alguns são mais rápidos, outros menos. Então, na semana passada mesmo, eu participei de inauguração de postos de saúde que o prefeito começou a construir o ano passado. Ele, com 12 meses, já construiu, já entregou. Então, mas o importante é que
nós só temos de todo o PAC 17% que ainda não está em licitação. O restante ou já está em licitação ou já está em obra, já foi concluído. 17% que falta licitar ainda. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no JR. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar em breve aqui novamente.